Olá! No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nós encontramos uma breve história contada por Jesus. A história é de um homem que faz uma plantação. Ele cerca a plantação e cuida para que tudo vá bem nessa plantação. Ele põe pessoas para cuidar dela. Na história, Jesus mostra que esses cuidadores, eles pensam em si mesmos, esquecem do dono da plantação. Porque quando o dono manda mensageiros, os cuidadores espancam os mensageiros, matam alguns mensageiros e querem que a plantação sirva a eles próprios. Bem, o dono, o homem que plantou, em algum momento manda o próprio filho. E esses cuidadores maus matam também o filho do dono. Quando nós imaginamos que tudo então está perdido, quem entra na história é o próprio dono, o homem que plantou, aquele que fez tudo desde o começo. Jesus diz o que o dono fará a esses maus cuidadores. E ele responde: o dono virá, matará os maus cuidadores e colocará novas pessoas para cuidar da sua vinha. Quando Jesus conta essa história, as pessoas que estão ouvindo, os líderes religiosos citados no capítulo anterior, eles sabem que Jesus fala contra eles. Então nós começamos a identificar os personagens da história de Jesus com pessoas reais que estão ouvindo Jesus. E nós entendemos que o homem que plantou a vinha é o próprio Deus. É quem criou todas as coisas, ele quem faz todas as coisas. Se Deus é o homem que plantou a vinha, o Filho é Jesus Cristo. E quem são então os cuidadores maus? Quem se identifica com os cuidadores maus na história são os líderes religiosos. Eles sabem que Jesus fala contra eles. E vemos pela história que os mensageiros devem então ser os profetas que vieram falando sobre Jesus, falando sobre a vontade de Deus, falando sobre como os líderes deveriam cuidar da plantação de Deus, do povo de Deus. E como esses líderes rejeitaram os profetas, rejeitaram o Filho. Acontece que nessa história nós vemos um amor total, pleno, do dono pela plantação, do dono pela sua vinha. E quem é a vinha? Se os líderes religiosos são os cuidadores maus, se próprio Deus é o homem que plantou a vinha, se Jesus Cristo é o Filho, então a vinha, a plantação é a igreja de Deus, é o povo de Deus. E veja como Deus ama seu povo. Deus cuida do seu povo, Deus planta o seu povo, Deus zela do seu povo. Deus institui cuidadores sobre o seu povo. E quando esses cuidadores são maus, tiram proveito do povo, ele então providencia novos cuidadores para o seu povo. Mesmo que isso custe os mensageiros, mesmo que isso custe o seu filho, Deus preserva o seu povo. Deus cuida do seu povo. Nós estamos num momento de medo, num momento de fechamento de fronteiras, no momento de ficarmos guardados, reclusos, momento de quarentena. Mas nesse momento em que temos tantos medos, eu quero reforçar no seu coração a certeza de que Deus cuida do seu povo. Deus entra na história do seu povo. Deus se faz presente na história da igreja, mas Ele se faz presente na minha história, na sua história, como aquele que nos projetou, que nos constituiu, que nos fez. E aquele que cuida de nós. Esteja certo que Deus cuida da sua igreja, da sua plantação, porque Ele não fez a sua plantação por acaso. Ela não existiu por acaso e Ele também não a fez por acaso. Ela não existiu por acaso, existe porque Ele a faz, e Ele não a faz por acaso, faz porque quer que ela dê bons frutos. Então esse nosso Senhor nos constituiu para darmos bons frutos e tem cuidado bem de nós. Nesse momento, sinta-se cuidado por Deus e pergunte para Ele que frutos você deve produzir. Eu espero que Ele te conduza no caminho de produzir frutos benéficos, frutos de amor, que você produza alegria, que você produza paz em meio ao caos, que no momento de pânico você produza fé, que no momento de histeria você produza paciência, que no momento em que todos perdem a cabeça você produza domínio próprio. Que Deus te conduza no caminho de fé, de amor, de paz e de esperança. Que a esperança sua seja renovada pela certeza de que o seu cuidador está presente e cuida de você todos os dias. Ele pagou um alto preço, entregou mensageiros, entregou o Filho para te salvar. Que
Que Deus te acompanhe nesses dias, que Ele seja a sua força. Em nome de Jesus.